Questão 26. Um carro segue por uma estrada horizontal e retilínea de comprimento igual a 8 quilômetros. Os primeiros 4 quilômetros são percorridos em 4 minutos. Os últimos 4 quilômetros são percorridos a uma velocidade v, tal que a velocidade média sobre o percurso total é igual a 30 quilômetros por hora. A velocidade v em quilômetros por hora é igual a... Bom, questão trabalhosa, mas tranquila, né? Primeiro, você vai pegar aqui a velocidade total, velocidade média, que percorreu os 8 quilômetros, sob um tempo que a gente ainda não conhece. Isso aqui ele está dizendo pra gente que é igual a 30. Note que é o seguinte, os 8 em quilômetros, aqui eu estou em quilômetros, aqui está em minutos. Eu vou ter que ter uma conversão aqui de minutos para hora. Aqui eu estou em quilômetros, aqui também está em quilômetros por hora e ele quer velocidade em quilômetros por hora. Então só quem não está em quilômetros e hora, a gente vai converter para quilômetros e horas. Então, o primeiro passo vai ser a gente concluir aqui o cálculo do tempo. Nós temos que o tempo que vai ser gasto no percurso inteiro, né? O percurso inteiro, os 8 quilômetros, vai ter uma velocidade média de 30 quilômetros por hora. Como são 8 quilômetros, a gente acha o tempo que vai ser 8 sobre 30. A gente pode deixar um pouquinho mais simplificado como 4 sobre 15. Largamos esse tempo aí, não vamos precisar dele agora nesse momento. A gente sabe que é o seguinte, o tempo, vou fazer uma retinha aqui. O percurso tem 8 quilômetros total. Aqui tem, foi dividido, ele dividiu em 4 e 4 quilômetros, sendo que aqui ele levou 40 minutos. Então vou passar para hora, divido por 60. 4, 60, vou simplificar, vai ficar 1,15 de hora. 1,15 de hora, 1,15 avos de hora, ele levou para percorrer esses primeiros 4 quilômetros, está dado pelo problema. Aqui ele levou T minutos, só que a velocidade V, Vzão lá que ele está chamando aqui, velocidade V, e é o que ele quer saber, né? Então vamos fazer o seguinte, esse tempo aqui, ó, vai ser, o tempo total seria esse mais esse. Então, se eu quero esse tempo aqui, eu vou chamar de T2, que é a segunda parte da corrida numa outra velocidade, ele vai ser o tempo total, 4,15, menos 1,15. Isso é igual a 3,15 avos, que é igual, dividindo por 3 lá e cá, 1/5 de hora. Bom, esse é o tempo de T2. A segunda parte ali ele levou 1/5 de hora. Não quero calcular esse minuto, não preciso calcular esse minuto. Então agora eu sei que velocidade nesse último pedaço aqui vai ser dada por distância percorrida pelo tempo gasto. Só inverter, 4 vezes 5 sobre 1 é igual a 20 quilômetros por hora. Bom, achamos aí a resposta. A letra B aí está respondendo a questão. Vamos para 27. A 27. Pode-se dizer que no movimento uniforme, bom, movimento uniforme. O que caracteriza o movimento uniforme? Eu tenho velocidade igual constante e diferente de zero. Está tendo movimento, significa que eu tenho uma velocidade. O corpo está movendo a uma velocidade tal, esta velocidade não varia e ela é diferente de zero. Já a aceleração, o que eu posso dizer da aceleração? A aceleração é constante também.
mais igual a zero. Essas duas informações básicas aqui definem para a gente o movimento uniforme. Vamos agora ver as alternativas. Velocidade inicial é diferente da velocidade final. Se não tem aceleração, elas são iguais. A aceleração varia proporcionalmente à distância percorrida. Não varia, ela é igual a zero e constante. A aceleração é constante, beleza. E a velocidade varia. Se a velocidade, a aceleração é constante e igual a zero, a velocidade não vai variar. A aceleração é constante e igual a zero. Está aí a nossa resposta. A letra D está desmentindo isso aqui, né? A aceleração é constante e diferente de zero. Bom, 27, questão teórica, tranquila. Basta só saber o que se define, quais são as características principais do movimento uniforme. A 28. Um barco navega contra a correnteza de um rio, a velocidade contra a correnteza de um rio. A velocidade do barco em relação ao solo é de 18 km por hora e a velocidade do barco em relação à água é de 23 km por hora. Qual a velocidade da água em quilômetros por hora em relação ao solo? Bom, vamos fazer um esqueminha aqui. A gente está correndo até demais. Já estamos quase acabando. Aí vamos botar aqui uma aguinha para a gente brincar um pouquinho. Para a gente poder ficar. Essa questão aqui realmente é conceitual. Vou botar um barco aqui agora. Eu estou aqui brincando até. Porque ganhar um pouquinho de tempo. A água, ela vamos dizer que ela esteja para cá. A velocidade da água. O barco, ele tem uma velocidade para lá, que vamos chamar de VB. Agora ele diz o seguinte: um observador aqui no solo. Se eu tiver um observador no solo, esse observador vai estar vendo o barco andando. Ó, o barco em relação ao solo, 18 km por hora. Então, esse observador aqui vai dizer assim, ó, medir a velocidade do barco e ele está a 18 km por hora. Se eu colocar um observador na água, em relação à água, o barco está a 23 km. Lembrando que ele está navegando contra a água. Então, o observador da água vai ver ele viajando contra a água a 23. Vou botar aqui perto do observador, 23 km por hora. Bom, o observador no solo, ele quer agora a relação da velocidade da água em km por hora em relação ao solo. Ou seja, um observador no solo agora. Isso aqui ele tá, esses 18 km aqui, ele está vendo a velocidade do barco. Agora, se eu botar aqui, um observador aqui, olhando para a água agora, ele está olhando aqui para a água. Né? O observador está olhando para a água. A que velocidade que ele vai ver? A água fluindo. Como um está contra o outro, a gente tem aquela relação de velocidade relativa, vai ser a subtração. Quando um está contra o outro. Quando estão a favor, ela soma, ou melhor dizendo. Quando nós estamos com o observador, se você botar o observador dentro de um carro, né, e esse observador estiver olhando o outro carro que está passando por ele a 30 km por hora, esse 30 km por hora é a velocidade relativa entre os dois carros. Vamos dizer que um esteja andando a 60 e o outro esteja andando a 90. Esse que está no de 60 observando o outro carro vai estar vendo ele se afastar a uma velocidade de 30 km por hora, que é a diferença entre um e o outro. A mesma coisa ocorre aqui. Esse observador está vendo a água se afastar do barco a 5 km por hora
que é exatamente a diferença de 18 para 23. Aí, se você quiser fazer para ver qual o sentido que ele está correndo, que o barco está correndo, aí você pode adotar o seguinte: ele está navegando contra a correnteza, então você vai fazer 18, já que o observador no solo está vendo 18, vezes 18 menos 23. Como ele está vendo a água a 5 quilômetros por hora, ele vai estar no sentido contrário do barco, o que é normal, o que seria até normal, né? Então, o módulo aí da diferença, a velocidade, é igual a 5 quilômetros por hora. A gente marca a letra C, que é só fazer a diferença entre um e o outro. Bom, por enquanto é só, depois a gente volta aí com mais algumas questões.